Esse é o Ancapso e nós vamos falar do presidente Lula. O presidente Lula, ele trouxe a dengue. Olha que coisa. A dengue veio esse ano como nunca antes na história do Brasil. O Brasil já tem 2 milhões de casos de dengue e mais de 600 mortes confirmadas. Uma tragédia, esse tipo de coisa. E pior, uma tragédia evitável, porque, olha, ironia das ironias, o governo Lula não quis comprar a vacina quando pôde, agora está correndo atrás e coisa e tal, mas também não quer forçar a vacinação do pessoal. Não é uma coisa curiosa como é que está repetindo um caso que a gente viu com a Covid? O que tem de diferente entre a época da Covid e a época do Lula agora da dengue é a imprensa, que dessa vez decidiu que não tem importância nenhuma a doença. Vamos entender esse caso aqui, quais são as diferenças e as semelhanças entre os dois casos e o que a gente pode aprender com isso daí no final das contas. Essa notícia foi sugerida por Janja Libertária, Projetinho Peter Maromba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Brasil bateu 2 milhões de casos de dengue e 600 mortes confirmadas. É o pior cenário da doença registrada até então, tinha sido em 2015, também durante o governo da Dilma, né? Mas tá pior agora. Agora tá pior do que em 2015, se você considerar a fração do ano. A gente tá começando o ano ainda, gente. Estamos em março, né? Primeiro trimestre ainda. Enfim, o total de casos registrou 2 milhões de casos, e o total de mortes é de 682 confirmadas, né? Outras 1.000 estão em investigação, o que eu acho muito curioso, porque você lembra da época da Covid, né? Que não tinha esse negócio de investigação, não, meu amigo. Ah, morreu, é Covid. Ah, mas foi atropelado. Não, mas morreu de Covid, com certeza, né? Deu testezinho ali, deu Covid, morreu de Covid, né? Mas enfim. Isso é o curioso, né? O fato é, a dengue sempre foi um problema no Brasil, diferente da Covid. Então era de se esperar que o governo estivesse mais preparado para lidar com a dengue do que estava preparado para lidar com a Covid. A Covid, de fato, pegou o mundo inteiro de surpresa. Ninguém sabia que ia ter essa doença com essa gravidade, coisa e tal. Então você pode entender algumas falhas aí de coisas, né? Eu, particularmente, discordo de muitas das medidas que foram tomadas naquela época. Acho que algumas coisas são prejudiciais até hoje devido a decisões tomadas naquela época nas pressas. As pressas com a justificativa que não temos que fazer alguma coisa para conter o vírus, eu não sei o que lá. Enfim. O fato é, a situação agora está ruim, numa doença previsível, numa doença que acontece com frequência aqui no Brasil, numa doença que o Brasil está acostumado a tratar e que tem agora vacina, coisa que não tinha até recentemente, né? E olha o que aconteceu. Eu falei isso ano passado. Ano passado, o Ministério da Saúde poderia ter comprado já a vacina da dengue, né? Só que eles quiseram esperar, por quê? Porque o Butantan aqui no Brasil está desenvolvendo também uma vacina da dengue. Então eles queriam esperar o Butantan terminar a vacina deles para comprarem do próprio Butantan. Essa vacina que eles acabaram comprando agora é japonesa, né? Então ficaram esperando fazendo uma aposta. Ah, não vai ser tão grave assim a dengue ano que vem. Perderam a aposta. A dengue esse ano é o episódio mais grave que tem. Se tivessem começado a agir ano passado, não tivessem ficado esperando o Butantan, tivessem comprado de uma vez as vacinas, tivessem começado uma campanha séria de vacinação, certamente isso não teria acontecido. Então, eu acho que é justíssimo chamar o Lula de presidengue, porque de fato é o que está acontecendo. O pessoal fez aqui, o coronel Alberto Feitosa fez um boneco do Lula, do mosquito da dengue aqui, e está certíssimo, porque é um absurdo essa calamidade do jeito que está. Aqui numa doença que é conhecida, que o Brasil sabe tratar, que o Brasil já convive há anos e que tem vacina para ela agora, por incompetência do Lula, por incompetência da esquerda e pela mídia, que por algum motivo não quer criticar o governo nesse aspecto. Um monte de gente está morrendo, um monte de gente está ficando infectada, um monte de gente está passando por essa doença, que é uma doença terrível, eu posso garantir para vocês, eu já peguei dengue no passado, faz bastante tempo já, é uma doença muito ruim, você fica destruído. Alguns falam que é como uma gripe forte, não, é muito pior do que gripe forte, é uma doença que te destrói mesmo.
Enfim, essa é a situação, né? É lógico, as medidas principais para evitar a dengue, todo mundo sabe, são medidas que você deve fazer na sua casa também, evitar vasinho, aquele pratinho com vasinho, lugares que acumulam água e coisa e tal, dá uma checada atrás da geladeira costuma acumular água, ali é perigoso. Enfim, dá uma verificada, tira isso daí para acabar com o mosquito, mas o fato é o seguinte, né? Isso todo mundo sabe, o Brasil já está acostumado com isso. O que faltava, o que poderia ter feito a diferença era a vacina da dengue que foi aprovada lá no Japão, que já estava aprovada pela Anvisa, então já poderia ter sido comprada pelo Ministério da Saúde em 2023, só que, como eu expliquei para vocês, existe uma vacina em desenvolvimento no Butantan. A Nízia, ela é uma socióloga, não é médica, ela dirigiu a Fundação Oswaldo Cruz aqui no Rio de Janeiro, que também é um instituto de desenvolvimento de vacinas, tal como o Butantan em São Paulo, então ela queria dar a oportunidade de ter uma vacina brasileira nessa área, acho extremamente louvável, só que isso não pode ser feito brincando com a saúde do povo brasileiro. Se tinha vacina japonesa, compre a vacina japonesa. Quando tiver pronta a vacina do Butantan, mude para a vacina do Butantan. Resolvido o problema, não tem que ter discussão, não, mas tem que dar a chance do Butantan fazer a vacina dele. Não, o Butantan pode fazer a vacina dele, no que tiver pronta a vacina do Butantan, compra do Butantan e pronto, resolvido o problema, né? Mas não, ela quis segurar a coisa, alegou que faltava documentação, não sei o que lá. Aí outra coisa curiosa, né? Porque vocês lembram como é que foi a questão da vacina do Bolsonaro, né? Criticaram o Bolsonaro pra caramba porque ele supostamente não comprou a vacina em 2020. Sendo que em 2020 não tinha vacina, né? A vacina só ficou pronta em 2021. Quer dizer, ficou pronta em dezembro de 2020, né, no finalzinho do ano, mas só nos países que desenvolveram a vacina, nos Estados Unidos e na Inglaterra, que foram os países que efetivamente desenvolveram a vacina. Foram as primeiras pessoas vacinadas no final do ano de 2020, só nesses dois países. A partir de janeiro de 2021, que começaram a ser vacinadas outras pessoas no mundo, inclusive aqui no Brasil. 21 de janeiro foi a primeira pessoa vacinada aqui no Brasil. Então, ou seja, criticam o Bolsonaro por um suposto atraso na vacina que não aconteceu. Tão logo a vacina estava disponível, tinha a possibilidade de comprar, ele comprou a vacina imediatamente para atender o pessoal aqui no Brasil, né? Começou a vacinação aqui, tão logo começou no resto do mundo inteiro em janeiro de 2021. Agora, alegaram que ele teria recebido o contrato para comprar essa vacina em julho, mas só assinou no final do ano, mas não faz... e ele falou que não assinou o contrato porque o contrato era leonino e coisa e tal, e não fazia diferença, porque não tinha vacina ainda, eles não iam conseguir entregar, não iam adiantar o processo. O Brasil já foi dos primeiros países a receber a vacina, não ia fazer diferença no final das contas, né? Mas esse pessoal bota a culpa em Bolsonaro, porque Bolsonaro que matou todo mundo e não sei o que lá e coisa e tal. Bolsonaro fez pouco da vacina. Eu não sei disso não. Bolsonaro comprou as vacinas, fez tudo certinho. O que ele disse é que não queria obrigar as pessoas a se vacinarem. O que é também a minha posição. Eu não tenho problema nenhum com vacina, acho vacina um instrumento excelente. Sou um fã de vacina, sempre falo isso. Falava isso em 2020 também. Muita gente que segue o meu canal aqui é anti-vaxxer e não gosta de vacina. Eu sempre achei um absurdo isso. Acho que vacina é uma saída excelente, é algo que eu pessoalmente vejo como positivo. Eu tinha muito problema com gripe antes, porque eu operei as amígdalas quando pequeno, e daí eu tinha gripe por qualquer coisa, e com vacina da gripe, eu tomo todo ano vacina da gripe, é ótimo, vacina funciona, gente, funciona assim. Você pode questionar se aquela vacina não foi desenvolvida meio às pressas, né, para fazer a coisa, aí eu não sei. Mas, no final das contas, eu acho que é justo, né? Agora, do ponto de vista libertário, você não pode obrigar ninguém a fazer tratamento nenhum. As pessoas são livres para escolher o tratamento que elas vão fazer, né? Enfim, no final das contas, o presidente conseguiu errar numa coisa que é conhecida, numa coisa óbvia e algo que acusaram o Bolsonaro. Agora, dessa vez, ninguém acusou o Lula. Não teve ninguém na imprensa tradicional socialista acusando o Lula de negar vacina, esse tipo de coisa, né? Aqui, ó, ainda tem, a imprensa ainda está falando aqui, olha só, recorde de casos de dengue abre crise sanitária, até aí ok, é verdade, estamos numa crise sanitária, várias cidades no Brasil já decretaram emergência por causa da dengue,
E contamina a política. Olha que coisa, né? Quer dizer que a Covid não contaminou a política, né? A Covid, ela foi uma coisa que, né, ninguém usou ela para política, ninguém fez política com a Covid, não tem nada disso. Agora a dengue sim, porque é absurdo, né? Ainda mando aqui, né, que não, que a situação ainda vai piorar, realmente, porque vocês sabem, o mosquito ele gosta do calor e gosta de muita água. Março as chuvas de março, né? As águas de março são conhecidas, chove muito esse mês. E daí você vai ter mais mosquitos, e daí a tendência é ainda piorar antes de começar a melhorar. E aí eles falam aqui, não, porque é um patamar muito grande, o número de vítimas e coisa e tal. Pois é, aí o que eles fazem aqui, ó, não bastasse a crise sanitária, as picadas do mosquito abriram também uma ferida política. A alta de casos virou munição para a oposição que tenta tirar uma casquinha da situação. Não, que coisa é essa? O problema é a munição para a oposição. O problema não é as pessoas estarem morrendo, as pessoas estarem ficando doentes, o pessoal perdendo dia de trabalho. Não, isso não é problema. O problema é que a oposição está usando isso. Cara, não pode, bicho. Caramba, é uma hipocrisia desse pessoal, né? Queiroga diz que o governo esnobou as vacinas contra a dengue e retardou a incorporação delas ao SUS, o que é fato. Além disso, comprou um número ínfimo de doses e restringiu demasiadamente o público-alvo. A ministra Anísia relativizou a importância da vacina na contenção da pandemia. É isso aí mesmo, exatamente isso que ela fez, como eu falei. E fez isso por quê? Porque queria ajudar o Butantan. E agora está pagando o preço disso daí, né? Bolsonaristas agora exigem celeridade na compra de imunizantes, né? Após desdenhar a vacina contra a Covid. Eu acho muito engraçado esse pessoal que acha que todo bolsonarista é uma coisa só, né? Eles têm o estereótipo do bolsonarista e acham que todo mundo que votou em Bolsonaro é a mesma coisa. Não, não é, né? Eu, por exemplo, nunca tive problema com a vacina. E agora acho que realmente faria diferença, principalmente porque a dengue é uma doença que já existe, já é conhecida. Essa vacina não foi desenvolvida do nada, às pressas. Né? Enfim, é uma vacina que vem sendo trabalhada há muito tempo, no ciclo normal de desenvolvimento de vacinas. É uma situação totalmente diferente. Enfim, o pessoal fica tentando passar pano para o Lula aqui, dizendo que não, porque quem está cobrando mais é o pessoal da própria equipe técnica e coisa e tal. Mas a imprensa não fala nada. É impressionante como a imprensa não fala nada o destaque que dava, não dá um décimo do destaque que dava na questão da Covid. Você pode dizer que os números da Covid eram maiores, era mais gente doente, mais gente morrendo, é verdade, mas mesmo com essa proporção, a imprensa não fala nada da dengue. E é aquilo que eu falo para vocês, porque a Covid é uma doença desconhecida, pegou todo mundo de surpresa. A dengue não, meu amigo, a dengue é conhecida nossa, aqui todo mundo conhece isso, né? Bom, o Lula deu um puxão de orelha na Anísia, que falou que a vacina não vai solucionar a pandemia. Já imaginou se fosse o Bolsonaro falando isso, que a vacina não vai resolver a pandemia, coisa e tal? Não sei o que lá, que absurdo, não pode, negacionista, e não sei o que lá. Você viu alguém chamando a Anísia de negacionista? Pois é, você chega à conclusão de que as coisas são de acordo com o interesse mesmo do lado. Não tem nada de verdade, de ciência. Sempre que eles falavam de ciência, é aquilo que eu falava também, né? Ciência, muita ciência, ciência pra caralho nesse negócio da Covid. Agora você entende por quê. Aqui, ó. Eles não estão nem aí para ciência. Esse pessoal quer usar política, eles usam isso para política e pronto. O Bolsonaro desdenhou da vacina, era negacionista. A Anísia desdenhou da vacina, não, é verdade, porque não vai fazer diferença e não sei o que lá, e está sendo comprado e não sei o que lá. Ó, o Brasil vacinou só 0,2% da população contra a dengue. Imagina se fosse na Covid, né? O Bolsonaro fez uma operação de guerra para vacinar todo mundo que queria vacinar. Muita gente, rapidinho, já tinha tantos por cento de pessoas vacinadas contra a Covid aqui no Brasil, né? Não, 0,2%, tá tudo normal, tudo sem problema. E eles sabem que vai piorar ainda a epidemia de dengue, né? A Anísia, o Lula puxou a orelha da Anísia, mas a Janja já acolheu o choro dela, já falou que não, deixa para lá, botou panos quentes e coisa e tal. A Anísia continua como ministra da Saúde. Eu acho ótimo. Gente incompetente continuar como ministro do Lula é ótimo, porque só vai fazer mais cagada, né? Então é excelente, né? Não que fizesse diferença, porque se o Lula fosse substituir, ia botar alguém também incompetente, então no final das contas faz pouca diferença, né? Ainda tentaram enganar o pessoal fazendo usando dados maquiados aqui da dengue, né? Eu já falei sobre isso no outro vídeo, tentaram ainda isso, né? Ciência, muita ciência pra caralho, meu amigo, é impressionante, né?
Mas o que eu acho mais legal dessa história toda é o que eu falo para vocês, né? Lembra quando o Lula falou que ainda bem que o monstro do coronavírus veio para demonstrar a necessidade do Estado, né? Porque sem o Estado, como que a gente combateria a Covid, né? Então, eu vou retrucar agora. Ô, Lula, ainda bem que o monstro da dengue veio para mostrar que o Estado é um monstro ineficiente que não resolve problema nenhum. Enfia esta porcaria desse Estado seu no seu... Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.